Queridos, a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia em dois textos. O primeiro é em Hebreus, capítulo 3, verso 14. O segundo texto é em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Amém? Não sei se dá para colocar aqui o primeiro texto de Hebreus 3, capítulo 3, verso 14. O segundo é Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Bom, vamos ler todos a uma só voz esse primeiro texto de Hebreus, capítulo 3, verso 14. Já no 3, 1, 2, 3. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Guarde isso, tá? Guarde essa frase. Guardamos firme até o... Guardamos firme até o... Por favor, o segundo texto, que é Eclesiastes, capítulo 7, e verso 8. Eu sei que não é tão fácil assim mudar, né? Tem que guardar um tempinho. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Todos lendo a uma só voz. 1, 2, 3. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o longânimo. Amém? Melhor é o fim. Bom, antes de ir para o primeiro texto, eu quero rapidamente falar algumas sentenças de Eclesiastes 7, versículo 8. Por que o sábio Salomão vem e diz assim, ó, melhor é o fim das coisas e não o começo? Ele não está dizendo que o começo é ruim, ele está falando que o melhor é o fim. 3 verdades sobre essa sentença. Primeiro, nem tudo o que começa bem, às vezes termina bem. Isso é uma verdade, isso é um fato. Muitas coisas que começam bem, e tem tudo para dar certo, e tem todas as condições para ter sucesso, muitas vezes não acaba bem. Quantos casamentos vocês foram, quantas festas maravilhosas, bufês caríssimos, quantas promessas de amor, e hoje o casal está separado, um para o lado, outro para o outro. Quantas empresas tinham tudo para ter sucesso e hoje faliram? Quantos ministérios, quantos ministros, quantas pessoas de talento tinham tudo para dar certo, começaram bem, mas houve um momento em que alguma coisa aconteceu e a coisa deu errada. Então a primeira verdade é, nem tudo que começa bem, infelizmente, às vezes termina bem, isso é um fato. Segunda verdade, nem tudo que começa mal também tem obrigação de terminar mal. Não é porque começou mal que tem a obrigação de terminar mal. Você vê, por exemplo, o relacionamento do rei Davi com Betseba. Começou muito mal, debaixo de mentira, debaixo de adultério, debaixo de engano, debaixo de pecado, de coisas tremendas, de iniquidade, tinha tudo para dar errado, mas no final, depois que Deus disciplinou, depois que Deus corrigiu aquele casal, aquela história terminou bem. Deus converteu a maldição em bênção. Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele tem o poder de converter maus inícios e transformar em bons finais. Deus pode converter a maldição em bênção. Deus pode mudar a tua história. Não importa se ela começou ruim, Deus pode dar um final feliz. Deus pode mudar. Quantos creem, deem glória a Deus. No final, Betseba acabou sendo a mãe de Salomão, o terceiro rei, o rei mais sábio de Israel. Como eu falei logo, nem tudo que começa bem. Você vê, Judas começou bem, terminou mal. Agora, a última sentença é, nós vamos marcar a nossa passagem por esse mundo. Você vai deixar a tua marca na história, não é pelo teu início, não é pelo teu meio, mas é pelo teu final. Você vai ficar marcado pelo teu final. O pastor acabou de falar desse personagem, desse atleta brasileiro, um grande campeão, Emerson Fittipaldi. Quantas glórias teve no início, mas infelizmente a história dele não está tão bem, está terminando ruim. Quem lembra do presidente Collor de Mello assumindo a presidência da República? Que coisa bonita, andando de jato da Força Aérea, né? Aquela coisa
mas na memória do povo brasileiro, a última imagem é que fica. A última imagem é ele descendo a rampa do Congresso, a rampa dali do Palácio, descendo, cabeça baixa com sua esposa, sendo expulso pelo impeachment. É o último momento que marca. Ninguém lembra de Judas operando milagres quando Jesus enviou ele com os 12. Ninguém lembra de Judas sendo um discípulo do colégio apostólico. A última imagem que nós temos de Judas é ele traindo o seu Senhor com 30 moedas de prata. É o último momento. É o final. Deus quer que você comece bem. Deus quer que você vá bem no meio, e Deus quer que você termine bem. Você pode falar isso para pelo menos 3 pessoas nessa noite. Deus quer que você vá bem no início, Deus quer que você vá bem no meio, e Deus quer que você termine bem. Aleluia. Você pode profetizar enquanto eu tomo um copo de água aqui? Agora, voltando lá para o livro de Hebreus, rapidamente, o relógio não para. Poxa, esse relógio, ele está muito veloz, esse relógio, pastor Paulo, tem que trocar ele. Voltando para o livro de Hebreus, depois que você em casa abre o livro de Hebreus, e você vai ler o capítulo 3 do livro de Hebreus, e você vai perceber que o livro de Hebreus é maravilhoso, é uma carta aos judeus, onde o escritor, ele vai ensinar sobre a supremacia da nova aliança, sobre a supremacia do sacerdócio de Cristo, sobre a supremacia, sobre o novo e vivo caminho. Mas no capítulo 3 de Hebreus, o escritor, ele vai dar uma exortação. Ele está preocupado com os cristãos de sua época, e está preocupado com a igreja. Ele faz uma comparação da igreja da sua época com o povo de Israel da época do êxodo, da saída do Egito. O que é que ele compara? Ele compara a igreja, o cristão individualmente, como alguém que saiu do poder do farol espiritual, alguém que foi liberto do pecado por Deus, liberto do poder de Satanás, do farol espiritual, e agora está no deserto e está rumando para a terra prometida. Entenda uma coisa: a terra prometida nesse contexto não é o céu, não é a glória. A terra prometida nesse contexto é o lugar do propósito de Deus para a sua vida. Terra prometida nesse contexto é o plano que Deus tem para a sua vida, para a sua família. É o plano que Deus tem traçado, um lugar de amadurecimento, um lugar de autonomia espiritual, não de autossuficiência espiritual. Um lugar onde Deus, ele vai confiar a você uma missão, uma obra, um lugar onde você terá responsabilidades espirituais para exercer no reino de Deus. Isso é a terra prometida nesse contexto, não é o céu. Só que quando Deus tira Israel do Egito, ele leva para o deserto, que é uma escola. Diga, deserto é escola de Deus. Diga, deserto é a primeira escola de Deus. Deus tem 2 escolas. A primeira escola é o deserto. E para cada 100 pessoas, isso são alguns teólogos que dizem isso, para cada 100 pessoas que são aprovadas no deserto, poucas são aprovadas na outra escola de Deus, que é mais difícil, que é mais fechada, que exige mais, que é a escola da prosperidade, que é a escola da terra prometida. Somente aqueles que passam pela escola do deserto com nota máxima, com empenho, vão conseguir vencer na terra prometida, na escola da prosperidade. Prosperidade é uma escola. Muitos passaram pelo deserto, chegam na prosperidade, eles fracassam. Então, Deus, aliás, o escritor, ele faz uma advertência. Ele diz assim: olha só, que não aconteça com vocês, que vocês que têm Cristo, que têm aceitado Cristo, que têm nascido de novo, que têm experimentado o novo nascimento, vocês saíram do poder de Satanás e estão caminhando com Cristo, estão congregando numa igreja. Vocês entendam uma coisa: vocês estão sendo moldados nesse deserto. Há um deserto espiritual, uma escola de preparação espiritual para que Deus coloque você numa terra prometida, na terra de uma responsabilidade, de uma maturidade, de um encargo espiritual. Você está entendendo?
Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Diga amém. Mas o que acontecia? O escritor vai dizer, mas muitos saíram do Egito e não conseguiram chegar na terra prometida, no lugar do propósito de Deus. É o caso de Acã e família. Acã saiu do Egito, tinha tudo para chegar no lugar do propósito de Deus, mas por causa da sua ganância, por amor ao dinheiro, ele cobiça uma capa babilônica e um pote com moedas, e ele morre apedrejado pela própria nação dele, pastor Paulo. É o caso dos ministros, Ofni e Finéias, sacerdotes, chamados por Deus, ungidos por Deus, mas porque não temeram a Deus, ofereceram fogo estranho e foram fulminados, saíram do Egito, mas não chegaram na terra do propósito que Deus tinha para eles. É o caso de Coré, Datã e Abirão, levitas da casa do Senhor, estavam encarregados do tabernáculo, mas eles, por desejarem a posição que não era deles, por rebelião, por contestarem a liderança de Moisés, aliás, é o espírito desse século, a rebelião. Israel pegou toda a visão que tinha de liderança. Qual era a visão de liderança de Israel? Era Faraó. Faraó era um líder mau, que só queria usurpar, só queria tirar proveito, só queria roubar, só queria se dar bem em cima do povo. Então eles pegaram a visão de Faraó e transferiram para Moisés e disseram, Moisés é o novo Faraó, ele quer se aproveitar de nós, e se rebelaram. Eles não creram e não obedeceram o princípio de autoridade que Deus havia estabelecido, e por causa disso a terra se abriu e foram engolidos. Muita gente está sendo engolido hoje porque está quebrando esse princípio. Não estão chegando no lugar, tendo uma chamada, tendo uma vocação, não conseguem chegar no lugar do propósito de Deus. Por quê? Porque estão, aleluia, com sede de poder, não sabem esperar o tempo de Deus. Muitos caíram por causa da idolatria, teve os que murmuraram, os espias, enfim, muitos estão caindo. Muita gente está aceitando Jesus, está se congregando, mas não está chegando no lugar do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um plano para você, Deus tem uma chamada para você. Eu estou nessa noite aqui pregando para futuros evangelistas que vão ganhar almas vão ganhar 100, 500, 1000 almas com uma pregação numa noite. Eu estou pregando aqui para futuros empresários que vão ser colunas na casa de Deus, que vão sustentar missões, que vão sustentar igrejas. Talvez esteja pequeno, mas Deus tem um propósito na tua vida. Eu estou pregando aqui para profissionais liberais, que vão ser âncoras, que vão ser instrumento de justiça de Deus nessa sociedade corrompida. Eu estou pregando aqui para mulheres de oração, para profetas, eu estou pregando para pessoas que Deus tem um propósito. Quem crê, levante a mão. Quem recebe essa palavra, levante a mão. Aleluia! Eu estou pregando aqui para pais de grandes homens que ainda o Brasil e o mundo vai conhecer. Eu estou pregando aqui para mães de grandes mulheres que hoje você carrega no colo, mas se você fizer a coisa certa, só Deus sabe onde essa criança vai chegar. Eu estou pregando aqui para uma geração, aleluia, que vai herdar a terra prometida do propósito de Deus. Só quem vai herdar a terra prometida do propósito, levante a mão e por um minuto glorifique ao Deus dos céus nessa noite. Aleluia! Aleluia. Só se você quiser, eu não quero dar uma de manipulador, mas só se você quiser, diga assim para a pessoa que está ao teu lado: eu não sei você, mas eu não vou morrer no deserto, eu vou chegar no propósito. Diga com convicção: eu não sei você, mas eu não vou morrer. Deserto não é para mim morar, deserto é lugar de passagem, eu vou só passar, aleluia. Eu tenho uma terra prometida, tenho um lugar que Deus quer me confiar para me servir a Ele no seu reino, aleluia. E agora, com essa introdução de 20 minutos, eu quero pregar para vocês, dar alguns conselhos. Se der tempo, 4, se não der 3, se não der 2, mas eu quero dar alguns conselhos para você não morrer no deserto. Eu quero te dar alguns conselhos para você começar bem, ir bem no meio e chegar no final e cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Lá vai. Primeiro conselho: deserto não é lugar de murmurar, é lugar de confiar.
Se você está passando por um deserto emocional, financeiro, psicológico, familiar, eu não sei qual é o teu deserto, não é lugar de murmurar, é lugar de calar a boca. Sofra calado. Está doendo a prova, está doendo a perda, caiu o padrão de vida, o céu está negro, sofra calado. Fique calado. Você pode até gritar, você pode até chorar, mas não culpe Deus. Não levante a voz para o céu. Não murmure, porque murmurar é querer culpar Deus. É dizer que Deus não está vendo o teu sofrimento. É dizer que Deus é irresponsável por você, uma vez que você é filho dele. É dizer que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus está vendo você. Deus tem um plano na sua vida. Ele sabe o que você está passando. Você está no deserto, é por um objetivo, é por uma causa, é para um amadurecimento, é para uma obra. Confie em Deus. Não murmure. Provérbios capítulo 13, verso 3 diz assim: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 17, 28 diz assim: ei, até o tolo, até o imbecil, quando se cala, ele passa por sábio. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está passando pelo deserto? Vigia a tua língua. Não está conseguindo? Faz como o salmista diz assim: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Põe um guarda à porta da minha boca. Houve uma época da minha vida que eu estava passando um deserto financeiro tão grande, era tanta dívida na minha casa, casa em construção. Irmão, casa em construção não tem dinheiro que dê, pastor. Não tem cimento que dê, não tem, é tudo, sabe? Não tem quem está construindo, sabe o que eu estou falando. E a Esté nasceu, a minha caçula, na época da construção. Aí, a Esté com 6 meses, né? O dinheiro não estava dando, estava fazendo consórcio de dívida, estava jogando para cima envelope, vou pagar isso aqui. Eu e minha esposa, na mesa, aí eu liberei uma palavra de murmuração, disse assim: a Esté não era para ter nascido nessa época, a gente tinha que esperar terminar a casa. A Esté com 6 meses, tomando um gagalzinho na sala. E a Raquel liberou outra palavra, disse: é mesmo. E o que é que a Bíblia diz? Quando 2 concordam na terra, 2 concordam no céu. No mesmo instante, a Esté no sofá começou a se engasgar. Tomando mingau. Pastor, tomando mingau. Eu cheguei lá e vi a Esté se engasgando, peguei ela, né, e fiz aquilo que o socorrista faz. Bati, coloquei, e nada. E a Esté começou a ficar roxa. E a Esté foi ficando roxa. E parece que eu ouvi a voz de Deus dizendo: você não quer, vou tomar para mim. Começou a sair sangue dos olhos da Esté. Começou a sair sangue do nariz da Esté, sangue da boca, sangue dos ouvidos. Ela estava morrendo nos meus braços. Eu ajoelhei e disse: Deus me perdoe em nome de Jesus, porque eu murmurei, porque os filhos são herança do Senhor. Deus me perdoe. Eu comecei a clamar o perdão de Deus. E por misericórdia, Deus devolveu a vida da minha caçula. Porque eu não tinha aprendido que deserto você passa calado. Calado. Sofra calado. Aleluia. Sabe por quê? Porque você não entende o sofrimento, você não entende o que está passando agora. Você só vai entender no final. Só no final. É no final que Deus vai te mostrar o plano todo. É no final que Deus vai te mostrar o projeto todo, sabe? José foi vendido como escravo. José passou pela casa de Potifar, foi caluniado, foi parar no cárcere. Mas em nenhum lugar da Bíblia você vê José murmurar. José sofreu calado. Talvez ele diga assim: Senhor, por que eu estou passando isso? Eu não estou entendendo, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes, eu confio em Ti. Eu não sei porque eu estou desempregado, mas Tu sabes, eu confio em Ti. Eu não sei porque eu perdi a minha filha. Aliás, falando em perda de filha, um amigo meu lá no Pará, um sargento da Marinha, perdeu a filha dele, novinha. Perdeu e ele não se conformava. Ele orava: Deus, eu não me conformo. Deus me responde. E um dia ele sonhou
e viu a filha dele na esquina, vestida de prostituta, toda com veste de prostituição e vendendo o seu corpo. E no sonho ele chorava de desgosto, e chorava, e Deus disse para ele: eu tomei ela porque ela é minha, eu tomei ela porque o diabo não vai tirar o que é meu, eu tomei ela para que você chorasse agora e não chorasse muito mais tarde. Aleluia, Deus sabe o que faz. Quando os irmãos de José chegaram com José, José disse assim: ei, não fiquem aborrecidos porque vocês me venderam, vocês me venderam como escravo, me traíram. Não, por quê? Porque para a preservação da vida, Deus me mandou aqui para o Egito, Deus me mandou para cá, porque ainda haverá 5 anos de fome. Foi para preservar a vida de vocês. O plano de Deus é maior, o plano de Deus é mais abrangente. Confia no plano maior de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, entristecidos, mas sempre alegre. Já viu crente assim, entristecido? Tem tudo para estar triste, mas sempre. Tinha um irmão lá, aqui, eu moro aqui nas casinhas aqui, aquelas casinhas ali, eu comprei uma casa em 98, tinha um pedreiro que trabalhava com meu irmão Serginho. Um dia encontrei com o Serginho, né? Tudo bem, rapaz, Senhor, varão, Pai do Senhor, varão, ele alegre. E eu não entendia por quê, porque eu sabia que a esposa dele tinha abandonado ele, traído ele, deixado ele com 4 crianças. Mas Serginho alegre, sorrindo: Deus é bom, Deus, aleluia, Deus é bom. Entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você possui tudo, porque você possui Cristo. Você possui Cristo. Somente quem tem Cristo, e quem tem Cristo tem tudo. Há uma canção antiga que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Conhece? Do baú. Quem não tem nada. Quem conhece essa música? Essa é do baú, assim. Quem tem Jesus tem tudo. Quem ama este mundo, no céu não tem morada. Aleluia. Somente quem tem Jesus e sabe que tendo Jesus tem tudo, levante a mão para o céu, aleluia, e glorifique a Ele, aleluia. Romanos 5, no versículo 3 a 4 diz assim: a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Aleluia. Deus te colocou nesse deserto, se você está, é para aperfeiçoar o teu caráter, é para moldar o teu caráter. É a tribulação que produz perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Não murmure, não importa o que acontecer, diga sempre: Deus está no controle. Deus sabe por que eu estou passando isso. Uma vez eu estava em Manaus, indo para uma reunião na igreja, pastor. Eu estava lá na cidade de Manaus, eu servia em Manaus. E aí, tinha uma reunião 7 horas com toda a igreja. Era época de uma festividade, eu ia para lá, aleluia. De repente eu não conhecia bem a cidade de Manaus. Eu entrei numa rua e parei, no engarrafamento de um setor que era muita faculdade, universidade, de um engarrafamento quilométrico. E eu olhei para aquele negócio lá da gasolina, estava já lá no amarelinho assim, ó. E eu comecei a murmurar. Comecei a fazer um xingamento santo. Caramba. Comecei a ficar estressado, e o trânsito não corria, e eu estressado, e murmurando. E quando finalmente, depois de meia hora que eu saí do engarrafamento, que eu cheguei na igreja, todo mundo na frente da igreja. O que aconteceu? E quando eu cheguei, o pastor disse: a igreja acabou de ser assaltada. 2 ladrões entraram aqui e fizeram uma limpa aqui. Aleluia. Deus estava me livrando. Deus estava dando um livramento para mim, para minha esposa, para minhas filhas. Eu estava murmurando. Aleluia. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Não murmure, cante. Aleluia. Segundo conselho: não seja idólatra. Deserto não é lugar para idolatria, é lugar para esperar pela providência e pelo Senhor na tua vida.
A Bíblia diz que quando Moisés levou o povo para perto para o pé do Monte Horebe, ele subiu e disse: fiquem aqui, esperem, eu vou pegar a aliança com Deus. Eu vou lá em cima ter um particular com o Senhor. E o povo ficou. Só que começou os dias passarem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e Moisés não aparecia. Cadê Moisés? Moisés morreu? Moisés desapareceu? E o povo começou a se ficar impaciente, porque todo idólatra é impaciente. E fizeram um bezerro de ouro. Disseram: vamos adorar, porque foi esse bezerro que nos tirou do Egito. E a Bíblia diz, Deus disse: cedo me deixaram. O povo que eu tirei do Egito com braço forte e mão estendida, o povo que eu libertei, que eu protegi, cedo me trocaram por um bezerro de ouro. Um povo que viu os meus sinais. Moisés, desce, porque esse povo já se corrompeu. Deixa eu te falar uma coisa aqui: idolatria não é uma ação, idolatria é um conceito. Idolatria é tudo que você ama acima de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você confia acima de Deus. Idolatria é tudo aquilo que te dá prazer e contentamento acima de Deus. Idolatria é tudo aquilo que te dá alegria acima de Deus, tudo aquilo que te dá segurança acima de Deus. Tudo isso é idolatria. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se o teu time de futebol, se o esporte, se você tem mais contentamento no esporte, mais alegria, mais prazer, mais satisfação do que em Deus, Abraão, eu sei que tu temes a Deus. Por quê? Porque Abraão matou Isaque no seu coração. Deus quer que você mate esse ídolo hoje no teu coração. Você não pode sair por aquelas portas levando esse ídolo no teu coração. Eu não sei qual é o ídolo que você trouxe para a igreja hoje. Aleluia, está adorando a Deus, frequenta a igreja. Aleluia, se veste como crente, diz que é crente, mas tem um ídolo guardado no fundo do teu coração. E ele tem a primazia na tua vida. Deus te pede hoje: sacrifica esse ídolo. Porque com esse ídolo você não vai entrar no céu. Você não vai chegar em Canaã. Você não vai andar nos propósitos de Deus. Você vai andar em círculo no deserto. Em círculos, e vai morrer no deserto. Sacrifica o teu ídolo nesta noite. Aleluia. Minha família em Belém, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Meu pai era pescador numa cidade litorânea. Minha mãe era lavadeira numa casa de portugueses. Os dois se conheceram e nós somos 4 irmãos. Moramos muito tempo numa favela em Belém. Nossa família era muito humilde.
Por graça e misericórdia de Deus, eu consegui entrar na Marinha como soldado em 91. Meu pai conseguiu me colocar numa escola de música para me aprender música, e eu aprendi música. E por graça e misericórdia de Deus, eu passei no concurso para sargento músico em 93 e vim conhecer o Rio e cursar para sargento músico. Para mim, filho de pescador e filha de lavadeira, ser um sargento músico da Marinha era muita coisa. Talvez para você não, mas para mim, da onde eu vim. Antes, eu era o primo mais rico dos meus primos, eu tinha uma bicicleta nova. Ninguém tinha uma bicicleta nova da minha família. Todo mundo do interior. O pessoal tinha canoa, o pessoal andava a pé. E quando eu voltei, eu comprei um carro bonitão, um Chevette 79, Tubarão. Esse carro, para mim, foi o meu primeiro carro. Para mim, eu me sentia ao máximo. Eu era o homem mais rico da minha família. E isso me gerou, isso foi se criando um ídolo, porque eu dizia assim, eu não preciso mais de ninguém, eu tenho meu salário. Eu não dependo mais de ninguém, eu pago as minhas contas. E eu coloquei isso no meu pensamento. E eu vivia com isso, já era crente. Em 2003, eu vim para cá, eu estava construindo a minha casa, mas eu tinha isso no meu pensamento. Para mim, isso não era idolatria. Para mim, isso era uma coisa normal. Qual é o problema de você dizer, eu não preciso, eu tenho meu salário, eu trabalho. Não é 2 empregos, mas é um emprego. Mas eu comecei a construir e comecei a tirar empréstimo bancário para construir, e os empréstimos não davam mais para construir, e o meu salário foi diminuindo, e eu não tinha mais margem para pegar empréstimo no banco, e também não terminei a casa. Aí um dia, minha esposa andando aqui na Vila Nova, alguém dobrou e não deu seta, e minha esposa deu na traseira dessa pessoa. E essa pessoa bateu em outro carro, 2 carros numa sexta-feira. Se eu vendesse o meu carro, dava para pagar o prejuízo dos 2 carros, e eu compraria uma bicicleta. E eu tinha que vender o carro, e eu tinha que pegar outros empréstimos para pagar os prejuízos. Nesse dia eu fiquei tão desesperado, irmãos, tão abatido, porque eu entrei numa posição, numa situação que eu não tinha mais condições de sustentar a minha família, minha esposa, os meus filhos. E eu me senti impotente. E eu me senti sem chão. Só quem já faliu ou já perdeu o emprego sabe do que eu estou falando. E nesse dia eu fui para uma vigília. E quando eu fui para essa vigília, o irmão Edson estava comigo nessa vigília, eu comecei a dobrar o meu joelho, eu me senti um desempregado, cheio de dívida, coisa para pagar. E eu comecei a orar e disse, Deus, a partir de hoje, o Senhor vai ser o meu pai, o Senhor vai ser a minha mãe, se o Senhor prover dinheiro eu vou comer, senão eu vou passar vergonha, eu vou depender só do Senhor. Eu disse isso para Deus. Eu não era batizado com o Espírito Santo, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não conhecia o que era falar em línguas, eu não conhecia o que era o poder de Deus, eu não conhecia o que era uma experiência sobrenatural. Eu era apenas crente em Jesus Cristo, só. Quando eu disse, Deus, a partir de hoje eu vou depender só do Senhor, eu senti o Espírito Santo de Deus descer sobre a minha vida. Eu levantei a minha voz para falar em português, e a minha língua começou a enrolar, e eu comecei a falar em novas línguas. Eu comecei a sentir uma alegria sobrenatural, uma alegria que vinha do fundo do meu ser. Eu comecei a pular, eu não conseguia me conter. Eu comecei a pular, e a rolar no chão, e a falar em línguas estranhas. O meu amigo que estava ali começou também a se alegrar. Jesus havia me enchido do seu Espírito Santo. Eu havia entrado no rio de Deus. Só quem já sentiu, teve essa experiência sabe que não há dinheiro no mundo que pague, que não há nenhum prazer nessa terra, não há nenhum contentamento, tudo é pobre. Todos os prazeres desse mundo são pobres. Todo contentamento, todo passeio em iate na Baía de Angra é pobre. Não te dá o prazer, o prazer que te dá o Espírito Santo na tua alma. Nenhuma viagem aos Estados Unidos, nenhum cartão de crédito infindável para compras, aleluia, em qualquer shopping do mundo, nenhum hotel de Dubai, nada se compara à presença do Espírito Santo enchendo a tua vida, te falando falar em outras línguas, te levando ao céu, você estando na terra. Querido, Deus disse para mim, agora que você tirou a idolatria do teu coração, eu posso entrar.
Tira a idolatria do teu coração. Deus quer entrar. Deus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Deus quer te colocar línguas estranhas na tua boca. Deus quer te fazer andar e viver no rio dele. Tira a idolatria. Temos tempos ainda? Terceiro conselho. Você quer terminar bem? Não murmure. Tire a idolatria do seu coração. Terceiro conselho. Não fique para trás na caminhada no deserto. Fique no meio da congregação. No deserto, 12 tribos andavam unidas. E eles tinham que ficar atentos, porque de dia o sol não molestava, porque havia uma nuvem que mantinha a temperatura a 25 a 30 graus. Não havia calor sufocante. Deserto, lugar de 40 graus. Mas se você estiver na congregação de Deus, o sol não te molesta. À noite, frio de 40 graus, mas havia uma coluna de fogo. Aquecia eles. Mas quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento e seguir a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Mas haviam pessoas preguiçosas, que eles não queriam acompanhar. Eles ficavam de longe. Eles só andavam atrasados. Eles não queriam. E a Bíblia diz que existia um povo no deserto chamado os amalequitas. E os amalequitas, eles pegavam as pessoas que ficavam para trás. Não fique para trás. Se congregue. Arrume uma igreja para congregar. Não fique fora da casa de Deus. Não fique, porque há proteção, há alimento, há bênção, há direção, há ensino, há palavra, há cobertura espiritual. Não saia, não perca essas coisas na tua vida, nem para a vida dos teus filhos. Aleluia, procure uma igreja, se congregue, se congregue. Eu estava ouvindo uma reportagem, um relatório do tsunami na Indonésia. E Deus usou vários profetas para dizer para a igreja da Indonésia, marcando o dia e a hora para que eles subissem para os montes e cultuassem nos montes. Você sabe que o relatório de vítimas da Indonésia não havia um cristão morto. Por quê? Porque no dia do tsunami a igreja estava nos montes adorando a Deus, unida. Aleluia. Lá no Amapá existia o garimpo do Silvio Santos. O Silvio Santos tinha um garimpo lá e o ouro do show do milhão era de lá que ele tirava. Mas o garimpo acabou. O ouro sumiu e Silvio Santos tirou o seu maquinário de lá. Mas havia um pastor lá. E o pastor dizia assim: não saiam da cidade, não saiam do vilarejo, porque Deus me mostrou em sonhos que Ele vai enviar ouro no barro. Deus vai enviar os garimpeiros e dizer assim: ouro no barro? Negativo, isso é conversa de pastor. Pastor, tu entende de igreja, não de ouro. E Deus havia falado em sonhos: eu vou mandar ouro no barro. E os garimpeiros foram embora, pastor Marcos. Mas os garimpeiros crentes ficaram. E daqui a pouco um garimpeiro garimpando na beira do rio, no barro, ele começou a achar pepitas de ouro. E os garimpeiros mais abençoados daquela localidade foram os garimpeiros cristãos que não saíram da igreja. Aleluia, Deus tem uma provisão, Deus tem uma palavra, Deus tem uma proteção. Não deixe de se congregar. Aleluia, a igreja, aleluia, é o melhor lugar para você e para a sua família. É verdade, sim, aqui há problemas, sim, porque somos humanos, somos imperfeitos. O pastor Gerson não é perfeito, eu tenho os meus defeitos, todos nós temos os nossos defeitos, mas aqui existe um que é perfeito. Aleluia, aqui existe um, aleluia, que vai nos aperfeiçoar. Aqui existe um que vai nos guardar. Aqui existe um que vai nos proteger, que vai nos ensinar, que vai nos moldar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por último, deserto não é lugar para você querer a posição do outro. Não é lugar para você se incomodar com a bênção do outro. Deserto é lugar de obediência. Deserto é lugar para você obedecer a direção que Deus tem para a tua vida. Deserto é lugar de você ter uma aliança com Deus.
Deserto é de você ter intimidade. Deus levou eles para o deserto justamente para não ter nenhum embaraço, nenhum empecilho, nenhuma distração. Justamente para Deus conquistar o coração deles em aliança. Você está entendendo? O tempo perdido em murmuração, em idolatria, o tempo perdido em briga, o tempo perdido em dissensão, deve ser redimido em comunhão com Deus, em oração, em devoção a Deus, em entrega a Deus, em aliança com Deus. Deus é misericordioso. Moisés desceu e quando viu aquela idolatria, Moisés jogou as tábuas e as tábuas quebraram, mas Deus é um Deus de segunda chance. Diga assim: Deus é um Deus de segunda chance. Deus disse a Moisés: lavra outras tábuas, sobe até o monte, que eu vou dar uma segunda chance. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Deus é um Deus de segunda chance. Segunda chance. Hoje, Ele te trouxe aqui, porque Ele quer te dar uma segunda chance. Você que estava murmurando nesse deserto, você que deixou de confiar em Deus nesse deserto, você que adotou um ídolo nesse deserto, Deus está falando com você: olha, deixa tudo isso e vem para mim. Eu tenho uma segunda chance para te dar. Eu tenho uma aliança para fazer contigo. Eu tenho uma promessa empenhada para realizar na tua vida. Eu só preciso que você decida a me seguir. Eu só preciso que você decida a me aceitar. Eu só preciso que você decida se entregar a mim pela fé. Pela fé.